Vocês estão limitados. Professor, deve pensar, não tem uma pessoa que você não a vocês, Então, olha só, vamos começar. Então, hoje a ideia era dar continuidade, inclusive uma coisa que a gente não pode esquecer hoje é combinar o que a gente vai fazer nas próximas sessões, tá? Porque na próxima sessão meio que acaba um ciclo, certo? E o que a gente tinha combinado é que nessas sessões a gente discutia aqueles 3 eixos, beleza? Que a gente tinha combinado algumas semanas atrás, era discutir aqueles 3 eixos. Então a gente discutiu mais ou menos o primeiro e o segundo na semana passada. Hoje estamos discutindo o terceiro, que é o saber professor de matemática, e na próxima, eu não vou estar aqui porque eu vou dar uma palestra na Unirio, então eu pedi para a Ana Tereza, como a ideia é discutir a prática problematizada, que seria o 4º eixo, principal referência é a Cochrane Smith e a Little, que eu vou falar um pouco hoje, mas eu pedi para a Ana Tereza continuar falando na semana que vem, sobre mais assim, detalhadamente e aprofundadamente da Cochrane Smith e da Little, que dão conta daquele 4º eixo, basicamente, que é a problematização da prática. Aí depois disso a gente tem que decidir o que vai fazer, que aí não tem nada combinado, tá? Beleza? Então vamos lá. Só para não esquecer, porque depois eu esqueço. Começa a Vou pedir falar. para eles, vê se vocês conseguem na quinta que vem chegar um pouquinho antes das 5h30 por conta da minha limitação de tempo às 18h30, porque eu tenho que sair para dar aula no bloco dele. Se vocês puderem tomar só um cafezinho rápido e a gente começar mais cedo, tem mais tempo de discutir. Pode trazer para comer aqui. Pode, só para ganhar tempo. Porque quem vai conduzir a reunião vai ser ela. E aí eu amarrada com Quando ela dá aula. aula, você entende. Mais difícil, né? Muito difícil. Enfim, a gente... Então, continuando, só recapitulando um pouco, a gente falou, eu estou chamando agora de eixos políticos e epistemológicos, né? Assim, esses 4 eixos aí. E recapitulando um pouco, o que estrutura globalmente esses eixos é uma pergunta que a gente coloca, que é, quando se fala de formação de professores para ensinar matemática, a gente está falando de que matemática e que escola. E os outros dois primeiros eixos, mais ou menos, procuram responder essa questão. Que projeto político de escola, que é a escola como lugar de produção de saberes, e que matemática, que é a matemática problematizada. Então, assumindo uma posição política sobre que escola e que matemática a gente está falando, a partir dessa posição política, a gente pode falar de saberes docentes, tá? E a ideia é que a gente só pode falar de saberes docentes se a gente tem uma posição epistemológica e política anterior sobre que ensino de matemática e que escola a gente está falando, beleza? Isso é só recapitulando. Nós hoje vamos falar do eixo 3, né? Sim. Que é O saber do professor de matemática. Beleza? Mas é nesse sentido, para falar do saber do professor de matemática, o que eu defendo é que tem que ter aquela discussão anterior. Porque, por exemplo, assim, se você defende uma escola Kumon, por exemplo, beleza? Todo mundo sabe o que é Kumon, né? Sim? Não? Kumon é uma... eu não sei nem explicar direito. Uma técnica É japonesa. uma técnica de repetição ao extremo. Hã? De repetição ao extremo. Que é só repetição, que tipo assim, que tem uma... eu não sei realmente direito, mas tipo assim, tem uma instrução e tem 50 coisas, e a pessoa, o instrutor não precisa nem ter formação específica naquela área, entendeu? Aí tem tipo assim, vai desde de fundamental 1 até cálculo, né? Tem Kumon até para derivada integral. E... Com marcação de tempo, né? não sei direito. Marcação de tempo. Vocês sabem se siga da tudo, sabe? Não sabia da parte do tempo, não. Tá. Mas pra mim era repetição excessiva, mas Isso. mais disso não sei. Então, mas eu só estou dando um exemplo que é meio radical, porque só se você está concebendo uma educação no método Kumon,
Então, realmente, o que o professor precisa saber para aquele método? É muito diferente do que uma educação no sentido Paulo Freire, etc, etc, beleza? Então, é nesse sentido que eu estou falando que para falar de saber docente, você tem que ter uma clareza política e epistemológica anterior de qual é a educação e qual é a matemática. Beleza? A ideia é essa. Tranquilo? Entendeu, Wilson? Você não tinha ouvido falar nisso? Comum. Tá, é isso. Mais alguém nunca tinha ouvido falar nesse comum? O Wilson está em vantagem. Eu preferia não ter ouvido falar nisso. Mas enfim. Então, nessa apresentação aqui, mais uma vez, a ideia não é que seja uma palestra, eu só estou colocando esse PowerPoint aí como uma referência, que foi de uma palestra que eu dei lá na Unifei, instituição onde a Gisele trabalha, semana passada. Tá. Beleza? Então, nesse PowerPoint, eu estou percorrendo alguns autores que falam de saberes docentes, e meio tentando falar o que esses autores falam e o que como eles foram criticados também. Beleza? Tá? E na verdade eu acho que é importante falar nessa questão de que os autores falam como eles são criticados depois, porque é o seguinte, muitas vezes os autores são mais lembrados pelas críticas que são feitas a eles do que pelas contribuições. E se você olhar o que o autor produz do ponto de vista só da crítica, tipo, sempre você vai olhar como uma coisa ultrapassada, digamos assim. Mas se você situar no momento histórico que aquele autor falou aquilo, tem mais valor o que ele desconstrói, muitas vezes, do que o que ele propõe. Porque o que ele propõe sempre vai ser superado depois, entendeu? Então eu quero bem dar um exemplo disso com relação ao Schumann, que é um autor muito criticado, beleza? Então, todo mundo aqui já leu isso aí, o Schumann. Tá. A meu 86. Não, ele está errado ali, 86, é 68 aqui, tá? Porque lá, inclusive, é o momento para fazer. Mas é 86 esse clássico dele. Então, o que o Schumann faz, o que o Schumann fala nesse texto? Ele fala primeiro desse paradigma perdido. Então, o que é esse paradigma perdido? É uma crítica que ele faz à desconsideração do saber sobre o conteúdo na avaliação sobre aquilo que o professor precisa saber para dar aula. E com base em que ele faz essa crítica? Ele olha para as avaliações de larga escala, né? Avaliações de larga escala não. Ele olha para as provas como se fosse concurso, né? Ele olha para as provas lá nos Estados Unidos de seleção de professores para atuar, sei lá onde. Seleção de docentes, é isso? De várias áreas. Não é só de matemática. Inclusive ele dá vários exemplos lá de outras áreas, de função de biologia. Isso. Ele olha para os concursos, como se fosse concurso para ser professor do município. Eu tinha entendido que eram provas de como a BNC, que é para a formação de professor, está sendo proposta. Avaliar se o professor tem condição de atuar. Não, são provas, eu acho que é isso, mas são provas. Eu acho também que é. Eu achei que eram provas para avaliar o professor. Sim, mas com vistas a entrada dele na escola. Agora eu não tenho certeza. Posso até voltar, né? Eu não tinha visto como, assim, dessa forma. Para mim era um tipo de avaliação para medir quanto de conhecimento esse professor tem. Como a BNC, de formação do professor, propõe, né? Que também vai servir para concurso, né? Se caso alguma instituição queira usar, como a gente usa o Enem para entrar na universidade. Eu não sei, tem que... Mas a BNCC não faz... Não, é BNC. A BNC? É Base Nacional Comum de Formação de Professores. Ainda está tramitando. Mas a proposta não é uma prova para entrar na... Não, a prova é como se fosse uma avaliação continuada. É uma prova, igual quando faz a OAB, né? OAB, só que a OAB é uma vez só. Então você vai, a cada 5 anos
o professor vai realizar uma prova para medir se ele tem conhecimento suficiente para continuar na sala de aula. Isso é BNC. É. Então, do Schumann não sei direito. Eu tinha entendido Sei que é, mas de qualquer maneira, do Schumann, o que é importante é que ele se baseia, ele olha as avaliações dos professores. Eu não sei se é para ingresso na carreira, não lembro direito, tem que olhar no texto lá, mas de qualquer maneira ele se baseia Mas eu acho que isso não compromete o que ele defende. Não, Entendeu? Mas é bom a gente tirar as dúvidas para saber. Mas o ponto que eu estou querendo falar é, de qualquer maneira ele se baseia nas avaliações docentes. Então eu não sei que tipo de avaliação é, mas é algum tipo de avaliação dos professores, provas de avaliação dos professores. E ele olha nessas provas dos Estados Unidos por um longo período de tempo, né? Ele olha desde o começo do século XX, se não me engano, né? Cita exemplos lá desde a prova de 1000, acho que se não me engano até do século XIX ele olha, não sei. Enfim, mas ele olha para essas provas por um longo período de tempo até o tempo que ele escreve o texto, que é na década de 80. Então o que ele percebe? Que nas provas mais antigas o foco maior era no conteúdo. E nas provas mais recentes o foco maior era na pedagogia. E não tinha nada de conteúdo. Então nas provas mais antigas ele põe os exemplos lá, perguntando se o professor sabia a matéria. E nas provas mais recentes era se ele tinha técnicas pedagógicas. Beleza? Então o que ele chama de paradigma perdido é justamente essa falta de relação entre conteúdo e pedagogia. Ou seja, é a não consideração do saber sobre o conteúdo na avaliação das técnicas pedagógicas. Tá beleza? Vocês já leram o Schumann em Tendência? Sim. Tá, então, tá claro? Então ele chama isso de paradigma perdido. E com base nisso, ele propõe essa ideia de conhecimento pedagógico de conteúdo, pedagógico content knowledge, né, no inglês, que ele define como, ele se refere a isso como uma amálgama entre conhecimento e pedagogia. E ele fala que é um conhecimento sobre os aspectos do conteúdo que o fazem compreensível a outros. Beleza? Certo? Ou seja, isso seria um conhecimento sobre o conteúdo para o ensino. Um conhecimento sobre o conteúdo com fins pedagógicos. Beleza? Certo? Então, o que ele é criticado? Ele é criticado primeiro, que depois eu vou falar da Débora Ball em seguida. Então, ele foi muito criticado por várias coisas, mas, sobretudo, por se basear na avaliação docente. Tá certo? Então, o que a Débora Ball vai falar em seguida? Que o Schumann, aí no começo da década de 90, a Débora Ball está pegando um exemplo, mas outros autores também que criticaram o Schumann. Que o Schumann, ele, para construir os argumentos dele sobre o que o professor deve ou não saber, ele se baseia num parâmetro externo à prática docente, que é a avaliação docente. Então, com base nessa crítica, a Débora Ball, vocês já leram também Débora Ball? Não? Aqui não, mas eu acho que já não. Tá. Então, tudo bem, vou falar aqui. Com base nessa crítica, a Débora Ball propõe uma agenda de investigação na qual ela vai construir um modelo para o saber do professor com base na observação da prática, que ela fala que é um parâmetro interno à prática, enquanto o Schumann olha o saber do professor de um ponto de vista externo, que é a avaliação, e ela vai olhar de um ponto de vista interno, que é a prática. Tá beleza? Certo? E aí ela propõe com isso um modelo para o saber docente que ela chama de Mathematics for Teaching, né? Que é MKT, Mathematical Knowledge for Teaching, que é o chamado MKT, que é chamado pejorativamente do ovo da bola, então ela representa um ovo. Oi? Eu vou mostrar daqui a pouco. Tá, mas é porque eu quero falar um pouco desses autores, meio encadeando assim o que um critica o outro e o que um propõe a partir da crítica do outro. Então a crítica ao Schumann é essa, né, dele
como se ele estivesse assim, querendo dizer o que o professor tem que ou não saber de uma ótica neoliberal, que é a ótica da avaliação. Tá beleza? Certo? E uma outra crítica que o Schumann recebe é que ele propõe essa questão de conhecimento pedagógico do conteúdo como uma nova categoria, que, como está escrito aí, uma amálgama entre conteúdo e pedagogia. Então, uma outra crítica é que você não consegue estabelecer fronteiras entre o que é o conhecimento de conteúdo puro, digamos assim, conhecimento de conteúdo per se, e o conhecimento pedagógico de conteúdo, porque ele estabelece 3 categorias principais, certo? Que é o conhecimento de conteúdo, conhecimento pedagógico de conteúdo e conhecimento curricular. Então, o que se critica dele é que você não consegue estabelecer fronteira. Onde é que acaba o conhecimento de conteúdo e onde é que começa o conhecimento? O que é o conhecimento de conteúdo? Como é que você identifica se uma coisa é o conhecimento de conteúdo ou o conhecimento pedagógico de conteúdo? Isso, curricular. O curricular seria o conhecimento mais de educação mesmo, assim, de educação propriamente dita, assim, no sentido de coisas de pedagogia mesmo. Não sei, não lembro um exemplo agora, mas ele fala no texto. Mas o curricular seria coisa de pedagogia, assim, tipo didática geral, coisas assim. E o de conteúdo é de conteúdo puro. E o pedagógico de conteúdo é o saber que se refere a como ensinar aquele conteúdo. Beleza? Então, uma crítica é como é que você sabe quando termina um e começa outro, tá? E aí está escrito, bom, isso aí, esse autor tem sido criticado pela impossibilidade de definir fronteiras entre as categorias do conhecimento do professor, certo? Então, beleza, eu até concordo com essas críticas, mas o que eu estou querendo dizer que essas críticas elas não anulam a contribuição do Schumann, que foi ter reconhecido, foi um dos primeiros autores na década de 80 que reconheceu que existe um conhecimento sobre o conteúdo que é próprio do professor, né? E o que ele diz? Ele diz que existe um conhecimento de conteúdo que é próprio do professor e que esse conhecimento não pode ser reduzido ao conhecimento de conteúdo por si só. Então, acho que isso é uma contribuição importante, beleza? Vou dar uma outra ilustração dessa... Deixa eu só complementar Sim. uma coisa. Apesar de todas essas críticas que o Vitor trouxe, que são feitas a ele, eu acho que ele teve um valor muito grande, porque ele fez as pessoas refletirem e pensarem acerca disso, de que o professor não precisa, por exemplo, no nosso caso, saber só matemática para realizar a atividade docente dele. Então, mesmo como a BOL, que construiu o ensino e avançou e discordou, ele tem um papel muito forte, porque ele botou essas questões presentes no campo para fazer as pessoas se voltarem para isso, não assinando embaixo de tudo, mas crescendo, ampliando, e ele tem esse valor, assim, muito forte. Então, se você situar ele na época que ele fala, ele quebrou um paradigma. Isso. Foi isso que a Ana Tereza falou. Exatamente. Reconhecer a existência desse saber. Né? Eu queria fazer um paralelo a isso, que assim, a gente sempre critica a Bessa, quando a gente fala de formação de professores, do modelo 3+1. Né? Que todo mundo sabe o que é o modelo 3+1. O modelo 3+1 é um modelo antigo dos cursos de licenciatura, que eram 3 anos, era um bacharelado mais 1 ano de disciplinas pedagógicas. Eram 3 anos de bacharelado e 1 ano de disciplinas pedagógicas, como era aqui até a década de 80, começo da década de 80. Quando eu estudei aqui já não era mais assim. Eu estudei em 87, já não era mais assim. Mas até o começo da década de 80 era assim, e tem licenciaturas que continuaram assim muito tempo depois. Então a gente sempre fala mal a beça desse modelo, que de fato ele tem muitas críticas se a gente olhar com a perspectiva atual, porque justamente ele coloca a licenciatura subordinada ao bacharelado. Só que acho que foi 2 anos atrás, teve um colóquio aqui, que estava a Márcia Serra
que é uma professora de didática de biologia da Faculdade de Educação, atualmente é coordenadora do programa de pós-graduação em educação, e ela falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que a gente critica o modelo 3+1, mas na época que ele foi implantado ele foi muito importante, porque ele foi o primeiro modelo de curso de profissional de professor, porque antes do 3+1, engenheiro podia dar aula, então ele, na época ele quebrou um paradigma. Quebrou, porque mesmo não feito da forma ideal, já era um indicativo de achar que não era só matemática que dava conta de formar o cara. Exatamente. Mesmo que a coisa não tivesse amalgamada e bem pensada como a gente hoje vê, mas foi um início, né? Foi um rompimento. Mas eu entendi errado, ou o Schumann justamente não é que passou o contrário, mas na via oposta. Ele percebe que nas provas tem muita pedagogia e pouca matemática, é isso? Nas provas mais recentes, sim. Nas provas dos Estados Unidos. Ele olha as provas num período longo. Se eu não me engano. Então, no caso mais recente aí é 80 e pouco. Mais recente na época que ele escreveu. Muita pedagogia e pouca matemática. Isso. A observação que ele Não, faz. isso não, eu acho que é ter os dois, mas separados completamente. Não é isso não, né? Não, eu acho. Não, tinha uma predominância na avaliação. Inicialmente matemática e posteriormente. Nas provas mais antigas do começo do século. Não é matemática, porque ele não fala só de matemática, ele fala de qualquer disciplina. Depois ela muito some, conteúdo e pouca pedagogia. Depois jogou muita pedagogia e pouco conteúdo. Foi isso. E nenhum dos dois é o caso. É o De período. 1875 Isso. até 1880. Isso, foi um tempo grande de... 100 anos. Então, no final do século XVIII, XIX, aliás, era muita conteúdo e pouca pedagogia. Depois era muita pedagogia e pouco conteúdo. E ele está criticando isso. Ele está criticando a falta de conexão. Então, o conhecimento pedagógico de conteúdo ele define como um conteúdo olhado do ponto de vista da pedagogia. Ele diz que é candidatos a licenciamento, então eu acho que é para ele começar a dar aula mesmo. A avaliação. Sim, eu também Uma acho. prova de Pode ser certificado as pessoas. Era lendo aqui também, os candidatos ao licenciamento muito mandato. É isso aí. É isso mesmo. Enfim, mas o que é importante é que ele fala isso do ponto de vista da avaliação. E essa é a crítica que a Débora Ball vai fazer. Que ele, do ponto de vista externo, que ele não tem evidência da prática do professor para falar isso. Porque quando eu li, eu não li como se fosse para você entrar para trabalhar. Era como se você tivesse para você ter permissão de Continuar habilitar. trabalhando. Entendeu? Assim. Tá, então, bom, e a outra crítica é essa aí, né? Que você não pode estabelecer fronteiras claras entre as categorias de conhecimento de conteúdo e conhecimento pedagógico de conteúdo, beleza? E aí tem uma, que a gente acabou de falar, que a questão é o reconhecimento da especificidade do saber docente, que até depois tem uma fala da Nodins, que é uma outra autora que eu acho legal, que eu não me lembro se está nessa apresentação ou não, que ela fala que a noção de conhecimento pedagógico de conteúdo proposta por Schumann, mais do que uma categoria do conhecimento, é um grito político, que assim, clama pelo reconhecimento da especificidade do saber docente. Eu não me lembro se está nessa apresentação ou não, mas é que eu gosto dessa fala. Bom, e aí, o que eu estou dizendo aí? Que não importa, a questão não é categorizar o conhecimento, a questão não é você saber dizer que um aspecto do conhecimento pertence, não é classe equivalência, né? Um aspecto do conhecimento pertence à categoria tal ou à categoria tal. Então, para isso, eu gosto de dar esse exemplo do algoritmo da divisão, que elas botaram na apresentação que tem naquele texto. Tá. Sim. Que tem naquele texto de 2018, que são dois algoritmos para divisão, tá legal? Então, eu proponho uma pergunta que é assim, se você olhar esses dois algoritmos, aquele da esquerda é um algoritmo padronizado, né? Aí até o que se chama em geral de método longo, que é quando as subtrações são registradas, quando as subtrações não são registradas, é chamado método
E aqui é um outro, né, que seria por estimativas. Que você chuta um valor qualquer e vai subdividindo um número por partes. Beleza? Certo? Bom, e aí eu às vezes uso esse exemplo em palestras e eu coloco a pergunta: qual desses algoritmos é melhor? E essa pergunta é provocativa de propósito, porque ela não faz sentido, porque melhor depende melhor para quê? Então o argumento é assim: se você olhar esses algoritmos do ponto de vista só do conhecimento matemático per se, provavelmente a resposta será que o melhor será o por ordem. Porque ele, na verdade, é um caso particular do algoritmo por estimativas e ele é uma versão ótima do algoritmo por estimativas. Por quê? Qual é a característica dele, por ordens? É que você toma uma decomposição do número dividendo dada pela estrutura decimal, né, pela representação decimal dele, ou seja, você divide milhares, centenas, dezenas de unidades, tomando essa decomposição, e em cada passo você dá o melhor chute possível, certo? Então você divide 4.200 por 6 e a resposta é 700, beleza? Certo? Em geral, os alunos, a grande maioria dos alunos, até que operam bem com aquele primeiro algoritmo, mostram muito pouca compreensão dele, acerca de como ele funciona. E o que o professor verbaliza, em geral, na hora que ele trabalha esse algoritmo, só contribui realmente para ele não compreender. Porque a falha é assim: 42 por 6, 7. 7 vezes 6, 42, para 42, nada. Abaixo 2, 2 por 6 não pode, bota 0. E esse negócio de botar 0. E aí você pergunta para os alunos assim: essa é a maior prova. Antes de vocês fazerem essa conta, e diz se essa resposta tem unidade, dezena, centena, só unidade, dezena, eles não têm a menor condição de responder. Porque você, quando fala 42 por 6, isso é uma outra conta. É 42 de dividendo divididos por 6. Porque ali, quando você fala assim, você ignora o valor posicional. Que não é 42, né? 4.000. E aí, eles até fazem o procedimento correto, mas eles não têm noção de por que aquilo responde à divisão. Eu tinha aluno da escola básica que eu perguntava isso e eles não erravam numa, mas se botasse um porquê, eles não tinham condição. Eles não davam conta. Por conta dessa maneira de encaminhar. Então, usar esse algoritmo com compreensão seria o ideal. Ele é curto e ele exibe todas as relações importantes do sistema decimal de numeração que você precisa dominar para fazer. Então, antes que eu estou querendo dizer, se você perguntar do ponto de vista só da matemática, uma resposta cabível, falando que seja a única resposta, mas uma resposta cabível é você dizer que ele é melhor porque ele é mais curto, porque ele é uma versão otimizada. Mas do ponto de vista do ensino, você não pode deixar de levar em consideração que o outro algoritmo, como a Tereza falou, ele deixa explícitas coisas que o outro deixa oculta. Então, para a aprendizagem, ele pode ser melhor. E esse conhecimento é um conhecimento que ele não pode levar em consideração só aspectos pedagógicos, ele tem que levar em consideração aspectos do conhecimento matemático. Por que ele é melhor? Porque ele explicita aspectos da estrutura da operação de divisão e do próprio algoritmo e do sistema de numeração, né? Quer dizer, como a Ana Tereza falou, um aluno pode fazer aquilo ali sem saber nada do que ele está fazendo, certo? Enquanto é mais difícil que o aluno consiga fazer isso aqui sem saber o que ele está fazendo. Esse aqui favorece a compreensão, por exemplo, de que o fato de você ter zero nas dezenas não significa que o número não tenha dezena. Porque por ali, aquele zero surge quase que naturalmente como um resultado de uma adição. Então, e ele ainda tem possibilidade, se ele não dominar a tabuada, ele vai no ritmo dele, ele chuta baixo, chuta alto, repete o chute porque sabe que dá para valer outra vez. Então, aí você tem que incentivar e encolher, que é uma tendência, um caminho para você poder chegar naquele mais avançado. E aquele ainda trabalha com uma coisa que é importantíssima na educação básica, que é pouco trabalhada, que é estimativa, né? Que é fazer estimativa.
E o outro você pode fazer só com base em tabuada, certo? Bom, mas o que eu estou querendo exemplificar com isso? Que essa questão sobre conhecimento pedagógico / conhecimento pedagógico de conteúdo não é uma questão de categoria, é uma questão de com que perspectiva você olha. Então, se você olhar com a perspectiva do conhecimento de conteúdo per se, é um olhar. Se você olhar da perspectiva do conhecimento pedagógico de conteúdo, é outro olhar. Beleza? E eu acho que isso se aplica em muitas situações em educação, em ensino de matemática. Porque muitas vezes tem uma fala do professor que é assim: eu tenho que fazer isso aqui porque é mais rápido. Entendeu? Eu vou chegar ao resultado mais rápido. E do ponto de vista do ensino, nem sempre o mais rápido é o melhor. Certo? Então essa seria... É isso que eu estou querendo, que não é uma questão de categorização. É uma questão de com que perspectiva você olha. Beleza? Isso aí foi o que eu acabei de falar. Certo? Essa frase aí da Noves que eu tinha falado. A expressão conhecimento pedagógico de conteúdo é mais um grito de guerra político do que um rótulo para um corpo de conhecimento. Beleza? Então, a gente entender aquilo como se eu estivesse dizendo, para formar professores é necessário levar isso em consideração, nesse sentido que é um grito de guerra política. Beleza? Então, a questão que eu estou tentando dizer aqui é essa. Essas críticas do Schumann, que ele se baseia em parâmetros externos, eu concordo, assim, minha posição. Mas isso não anula essa contribuição, que é essa aí. Tá? Agora falando do Tardif, eu acho que daqui a pouco vai chegar na bola, tá? Que essa apresentação eu botei... O Tardif fala desses saberes emergentes da prática, etc. E a discussão... Então, mais uma vez o Tardif, ele de alguma forma ele também fala da especificidade do conhecimento do professor. Mas ele fala da especificidade do conhecimento do professor de uma perspectiva muito diferente do que o Schumann fala. Né? Porque o Schumann fala dessa questão da avaliação externa. E a preocupação do Tardif é a profissionalização. É reconhecer o professor como um profissional. Então, reconhecendo o professor como um profissional, o saber do professor tem uma epistemologia própria. Né? Esse é o texto que é... Que é... Esse texto é aquele, o professor diante do saber, né? Que é o texto que é fácil. Professor fácil de saber. Então, bom, mas basicamente ele fala, né, ele está preocupado em caracterizar o professor como uma profissão. Né? Então ele fala que o saber do professor tem as suas especificidades que o distinguem de outras profissões e outros ofícios. Né? Então o saber do professor de matemática é diferente do saber do professor do bacharel, que é diferente do saber do professor do engenheiro, por exemplo. Beleza? Então, essa epistemologia própria quer dizer que o conhecimento do professor não está subordinado ao conhecimento do bacharel. Ou do bacharel que eu estou dizendo é do pesquisador em matemática. Tá certo? O que é importante dizer que não significa que ele não tenha que dialogar com a matemática científica, que ele vai se divorciar da matemática científica. Mas ele não tem que ter, porque esse autor defende, também não é com a matemática, ele não fala só de matemática, ele fala em geral, uma relação de subordinação, no sentido que ele vai ter como eu estou dizendo, uma epistemologia própria. Ou seja, vocês já tinham lido o Tardif? A constituição de saberes dentro da prática educacional. Nesse sentido. É isso? Isso. Que saberes são ele constituídos. diz que a prática, existem saberes que ao mesmo tempo que são gerados na prática, são validados por ela.
não estão conectados com um referencial, o saber de referência, esse teórico que tu falou. Seria o antes, seria o bacharel, não é uma sublimitação. Ele é um grande defensor da epistemologia na prática. Assim como o Donald Schoen, ele é uma pessoa que valoriza muito esse espaço como espaço de produção de saberes e indiscutivelmente muito rico. Sempre que ele escreve, eu já vi ele falar na PUC mais uma vez, ele tem isso como uma coisa assim, muito verdade para ele. É uma verdade indiscutível para ele. Mas ele também vai tecer críticas ao Schoen, né? Mas isso faz parte, né? Se a gente aprende com quem veio antes e ainda melhora, é lucro para todo mundo. É isso que eu estou falando. É lucro para todo mundo. Mas o que ele critica o Schoen? Não, porque o Schoen vai fazer muita discussão da prática, mas ele faz muito aquela discussão do professor reflexivo. Então parece que o professor sozinho, por ele mesmo, dá conta de resolver todos os seus problemas. Sim, mas a reflexão isolada já foi criticada também pelo Kenneth Seidler. Pois que apontou de que essa reflexão que produz é aquela que você faz, por exemplo, no interior das escolas, de uma forma compartilhada. O Seidler foi aluno do Schoen. Isso aí. Então, daqui a pouco a gente vai chegar na discussão, que eu acho que é essa discussão que é importante das comunidades, da cultura profissional e etc. Tá? Que eu acho que isso é bem importante também. Então, mas essa questão da profissionalização é muito importante para justamente o que eu estava falando até antes, quando eu falei do 3+1. Caracterizar a atividade ser professor na educação básica como não sendo uma atividade que qualquer um pode fazer. Né? Então, num certo momento, quem entendia-se que um engenheiro poderia dar aula, como se entende até hoje, mas se entendia mais que um engenheiro pode dar aula de educação básica. Então, para ilustrar isso, por exemplo, tem várias falas socialmente validadas, né, que tipo assim, você pergunta, você dá aula, mas além disso você trabalha com o quê? Né? Tipo, você só dá aula. Você só dá aula ou você trabalha? E... Oi? Isso ainda não escutei não, graças a Deus. Oi? Isso ainda não escutei não. No desabamento daquele recente que teve lá no... Um dos caras morreu e o repórter falou, não, ele trabalhava, tinha 2 filhos e dava aula. Uma coisa assim. Fica sempre relegado no segundo plano. E o... Aí, passava por experiência. E assim, essa comparação do engenheiro que eu acho que é ilustrativa, porque, por exemplo, é concebível um engenheiro dar aula de matemática, não é concebível um professor de matemática construir uma ponte. Entendeu? Então isso mostra o não reconhecimento da atividade de ser professor como uma profissão. Possivelmente porque o prejuízo que vai ser causado por um engenheiro dando aula não é tão visível quanto o prejuízo que vai ser causado por um professor de matemática. Talvez é pior, mas não é visível. Exatamente. Não é tão visível também porque a gente não quer ver, porque se a gente olhasse a gente veria, né? Eu acho. Eu acho que também que até na própria universidade é um pouco assim, essa discussão antiga também já, né? Porque aqui o educador matemático e o matemático se aceita muito facilmente que o matemático se aceita entre aspas, né? Que ele vai lá e deu os seus pitacos em educação, mas se o cara que fez a formação toda em educação resolver querer falar de limite derivado e coisas afim, ele não vai ser tão bem aceito. Em alguns países do mundo se trata de magistério até como ofício. É isso. E nesses historiadores aí, essas pessoas que estudam sociologia das profissões, eles têm vários argumentos para isso. Um deles é que nós não temos código de ética, por exemplo, como o advogado tem, como o médico tem. Eu já fiz uma disciplina também na PUC há muitos anos, eu estava no doutorado. E precisei ler os livros e os artigos sobre sociologia das profissões e me esbarrei com isso. Aqueles que entendem que é um ofício, que é uma coisa artesanal, e que a gente não tem código de ética, que isso já é uma coisa que em termos de conceito de profissão a gente já estaria fora. Aí tem uma diferença entre os países francofônicos e os outros, mas tem todo um estudo aí, muita coisa escrita, mas não dá pra gente abraçar tudo, né? Porque o dia tem 24 horas e não pode estudar tudo. É coisa que tem.
Tem muita coisa. Tem Claude Bar, que fala muito bem de sociologia das profissões, e aí tem essa discussão. O que isso é questionado? Só lembrar um caso que aconteceu recentemente. Eu trabalho no Instituto Federal do Espírito Santo e a gente, o povo da área de civil queria abrir um curso de engenharia. E aí foram procurar a matemática, porque tem precisa de matemática. A gente falou assim, olha, a gente precisa de professor. Se conseguir uma vaga, a gente fecha com vocês e tal, né? Isso projeto do curso. Aí eles falaram assim, não, se vocês toparem, a gente dá aula de cálculo. A gente mesmo dá... Não, tá bom, a gente topa então. Pois é. É o dilema, né? Então, eu acho muito que essa falta de esse não reconhecimento que o Bruno estava falando dentro da universidade se reflete também muito claramente entre os alunos, né? Porque tem muito aquela coisa nas instituições, naquelas instituições que tem licenciatura e bacharelado, tipo assim, bom aluno tem que ir para o bacharelado, fala que é um desperdício quando vai para a licenciatura. Não é nem um discurso velado. Né? Não, é um discurso aberto. Uma disciplina eu cheguei, era 1h da noite. Você foi da UF, né? Aí o professor então me perguntou quem aqui é do bacharel e quem é da licenciatura. Tinha eu e um colega da licenciatura e os outros 6 ou 7 eram do bacharelado. Ele ainda falou assim, que bom, então dá para subir o nível. Porque diz assim, que tem mais. E falava assim, abertamente, isso não é uma coisa que eles fazem alguma questão de pelo menos fingir que não, né? Vocês estão na mesma turma? Em Bruno? Na UF? Não. Não. E a questão do dom também, né? Tem o dom de ser professor. Você não precisasse fazer esforço nenhum para fazer aquela Você não atividade. estuda, você tem... Isso aí também, acho que é uma coisa importante, que às vezes mesmo frases que tentam ou pretendem de alguma forma ser elogiosas, elas também desqualificam. São depreciativos, a E verdade. falam vocação, aquilo é uma vocação. Isso tem um cunho político importante, porque se é uma vocação, você pode se dedicar àquilo. Até há pouco tempo o Alckmin falou isso. Quem vai ser professor vai por vocação. Então não precisa ganhar bem. Um sacerdócio. O Alckmin falou isso para justificar não dar aumento para o professor do Estado de São Paulo. Bom, e o outro autor que fala, eu ia falar outra coisa, esqueci. Eu acho que muito essa desvalorização do professor tem a ver também com um projeto de desvalorização da educação. Porque se você não entende que ser professor é uma coisa tão complexa, é porque você desvaloriza muito o que a educação pode produzir na sociedade, né? Porque isso eu lembrei que é uma coisa que o Tardif fala também, que ele aponta como um aparente paradoxo, né? Que ser professor é uma coisa tão estratégica numa sociedade, porém é tão valorizado, certo? Então não é à toa, porque isso é um projeto mesmo, de não ter uma educação que seja transformadora. Se você não valoriza e não reconhece que ser professor é uma coisa que exige uma formação específica, etc., é porque você não reconhece o que a educação pode produzir numa sociedade, né? O Tardif fala isso um pouco. Eu já fiz uma leitura mas também a questão da desvalorização do professor vem da questão do gênero. Quando a mulher... Porque eu já ouvi algumas coisas. Faz magistério, que quando você tiver filho for mãe, você pode, eu faço faltar, uma besteira assim. A minha mãe... Porque tinha os benditos 3 dias, você lembra dos benditos 3 dias da escola básica? Toda mulher tinha direito a tirar 3 dias no mês. Isso era verdade. Eu entrei na escola básica em 76 e eu vi. Mas é porque no começo, né, a questão, por exemplo, da menstruação para a mulher realmente era complicado porque você usava toalhinha, né? Então vem dessa concepção. Gente, é um negócio legal. Tchau, tá aqui. O Miguel Arroio fala muito disso, que a associação da profissão com gênero é uma desvalorização da profissão e da mulher. Bom, tchau, até aqui. Olha só. Bom, e o outro autor que fala muito dessa questão da profissionalização, e aí ele já, mais do que o Tardif, ele puxa essa discussão para a questão da formação docente. O Tardif fala mais da profissão em si. É o Malva, né? Nosso amigo, foi professor visitante aqui durante o ano 2017.
E ele fala muito dessa questão também de reconhecer o professor como uma profissão. E aí ele vai falar que como o professor é uma profissão, a formação tem que ser uma formação profissional. E ele defende a formação construída dentro da profissão, né? Então, e para defender isso, ele faz muito aquelas comparações com a formação do médico, né? Que também não quer dizer que a formação do médico seja uma boa formação, mas a comparação que ele faz é que a formação do médico é uma formação muito orientada profissionalmente. E a formação do professor é pouco orientada profissionalmente. No sentido de que, para pensar nos currículos de medicina, o saber de referência é um saber essencialmente da prática, do que é um saber que você vai pensar o que aquele cara vai fazer quando ele estiver praticando a profissão, então como eu vou formar ele, né? Certo? Que até aí também tem a galera que estudou formação, educação, formação do médico, tem toda uma discussão, que é uma formação também que reduz a profissão à biologia, né? Que é aquela coisa que o cara entra dissecando cadáver, então é a coisificação do ser humano, ver o ser humano como, enfim. Mas é uma outra discussão que ele não vai entrar nesse mérito. Ele vai dizer que, então, de que qualquer forma é uma profissão, é uma formação muito orientada profissionalmente, a formação do médico, né? Que você vai formar para o que ele vai fazer, beleza? E uma coisa assim, importante que ele fala sobre isso, que é importante não, mas uma coisa que é assim, bem assim, uma metáfora, que é a chamada metáfora do jaleco, né, que a gente chama. Que ele fala, eu não sei se é lá em Portugal, mas ele fala que tem quando os alunos entram na faculdade de medicina, tem uma coisa de receber o jaleco. E essa receber o jaleco é uma cerimônia mesmo, que eles vão lá no lugar e recebem o jaleco. E aquilo tem um valor simbólico, essa cerimônia, que ao receber o jaleco, ele está sendo aceito no meio profissional. Então, dizendo, agora, a partir de agora você é um médico. Você é um médico em formação, mas você é um médico. E aí ele pergunta, quando é que a gente entrega o jaleco para o professor? E muitas vezes nunca, ao longo da formação, né? Isso me faz, eu associo muito quando a gente faz rodas de conversa aqui com os alunos de licenciatura, os alunos falam assim, eu faço o curso de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra 1, álgebra 2, álgebra 3, e não sei para que eu estou fazendo aquele curso, né? Isso não quer dizer que ele não tem que fazer, que aqueles cursos não sejam importantes, mas é como não é construída uma identidade profissional ao longo da formação inicial, né? Eles ficam ali se formando, não sabem nem para quê, por que a formação é daquela maneira, beleza? Então, o que o Nova defende é uma formação do professor pensada, tendo como referência essa epistemologia da prática. Tranquilo? O que, mais uma vez, não quer dizer que não tenha relação com a matemática científica, mas que essa relação não seja uma relação de subordinação. E outro aspecto importante do trabalho do Nova, que ele vai falar de cultura profissional, né? Então ele vai falar que formar um professor é introduzir alguém na cultura da profissão, beleza? Que se tem uma epistemologia, essa epistemologia produz uma cultura associada àquela prática. Eu não botei a bola. Outro, eu acho que estava no tema de saberes profissionais, alguma coisa assim. Não sei se você criou um tema específico para ela. Porque eu separei assim, agora são os autores de educação em geral e agora os autores falam de matemática. Mas não tem problema, não precisa ser na ordem, quer dizer, pode ser em qualquer ordem. Tá, então beleza. Nova, eu vou falar da Cochrane Smith e na semana que vem a Ana Tereza vai aprofundar essa discussão da Cochrane Smith, beleza? Mas que a Cochrane Smith Lyell, que eu aprendi recentemente que eu pronunciei Lyell. Enfim, eu aprendi porque eu ouvi uma pessoa americana falando. Aí eu
eu assumi que ela está falando certo. Isso eu ia perguntar, a Lyra é americana? Elas são americanas. Courtney Smith e a Lyra, são duas pessoas. Lyra. São duas pesquisadoras dos Estados Unidos. Então, o que elas estão estudando? Qual é a discussão delas? Elas distinguem concepções diferentes sobre as relações entre conhecimento e prática. Beleza? Então elas vão distinguir, que eu vou falar em seguida, 3 concepções diferentes sobre relações entre conhecimento e prática. Tranquilo? E elas vão discutir como essas concepções determinam a formação do professor. Beleza? Certo? Então são 3 concepções, 2 que elas criticam e uma que elas defendem. Tá legal? Certo? Então vou falar. Então, a primeira, que é conhecimento para a prática. As outras duas que eu não consigo decorar de jeito nenhum, mas que está escrito aí. Só consigo decorar essa, o nome, né? Porque o conhecimento para a prática é aquela concepção na qual o saber de referência é o saber acadêmico, é o saber científico. Então, o conhecimento, então seria assim, que a academia é o lugar da teoria, onde você aprende a teoria, e a teoria na verdade inclui, a teoria de matemática e a teoria educacional também, né? Então você aprende a teoria sobre a disciplina que você vai ensinar e a teoria sobre a educação, psicologia da educação, certo? Então você aprende aquela teoria e quando você está na sala de aula você vai colocar aquela teoria em prática, beleza? Certo? Então o saber de referência para a prática é o saber acadêmico. Então, nesse sentido, o conhecimento está focado na teoria. É um o conhecimento do professor é um conhecimento teórico. E ele vai colocar em prática é um trabalho individual dele. Beleza? Aí, em oposição a isso, ainda como crítica, elas definem o conhecimento na prática. O conhecimento da prática é aquela concepção na qual, ao contrário da outra, que o conhecimento do professor é essencialmente teórico, nessa concepção aí, o conhecimento do professor é essencialmente prático. Tá? Então, como seria isso? Seria o professor que aprende a dar aula por repetição, observando os professores mais antigos. Beleza? Tipo assim, então, você copia o que o professor mais experiente faz. E a gente se vê muito nessa situação quando a gente, tipo assim, vai dar aula de uma coisa e você lembra como seus professores, quando você era aluno, faziam e repete aquilo, né? Quando tem aquela sensação de que a licenciatura não nos preparou para dar aula e a gente vai lembrar do que os nossos professores fizeram. Tranquilo? Beleza? Então, seria uma concepção na qual o conhecimento é um conhecimento prático e essa prática é uma prática não reflexiva. É uma prática na qual o conhecimento é produzido tacitamente, ou seja, ele sem estar associado a nenhuma uma coisa técnica. Assim. Você aprende a dar aula, tipo assim, como é que eu dou aula de fração? Aí você vai lembrar como vai repetir aquilo. Beleza? Certo? Uma coisa que eu acho, isso é o que eu estou falando, que essas duas concepções têm em comum é que são concepções que consideram só o conteúdo. Elas não consideram o aluno, né? Então, sempre que você está falando de dar aula, você dá aula de alguma coisa para alguém, né? Fala. Não, essa afirmação embaixo. Os professores são autores da sua própria ação docente. Não sei, me parece assim que para eu ser autora da minha própria ação docente, eu preciso refletir sobre. Sim, eu não sei, tem que ver, talvez esteja aí por engano. Tem razão. Foi algo que me chamou a atenção. Eu tenho que conferir isso depois no texto. Mas pode ser. Enfim, aí o terceiro. Que ele complementou ali.
Eles são autores, mas nesse sentido, o conhecimento pode ser naturalizado e reprodutivo, impedindo que o professor e seu docente possam desenvolver e transformar. Né? Tipo assim, você sempre. Tipo, é aquele professor também que dá aula, que a gente já, na graduação, então tem muita gente assim, que dá aula daquela famosa folhinha amarela. Da cadeia. Né? Que dá aula, aquela mesma aula há 30 anos. Da mesma folhinha. Isso. Até. Ela virar quase copiando. Exatamente. Então, repete, é isso. É o conhecimento na prática. Né? Repete a mesma aula há 400 anos, seja para quem for a turma, não importa. Até teve um dia que quando o Cássio tinha acabado de escrever aquele livro de análise, sabe? O livro de análise do Cássio, que é um colega nosso aqui que escreveu um livro de análise. Então, quando ele tinha acabado de escrever aquele livro de análise, um dia, eu não vou falar quem foi a pessoa, mas a gente estava num certo lugar e encontrou uma pessoa, professor ou professora de uma universidade pública no estado do Rio de Janeiro. Assim, aí essa pessoa chegou e falou: Cássio, não vamos falar, que eu quero realmente falar quem é, que inclusive é uma pessoa que eu gosto dela, mas assim. Então aí essa pessoa chegou pro Cássio e falou assim: Cássio, eu sei que você escreveu um livro de análise, parabéns, não sei o que, legal, tarará. Aí ele falou: eu só não uso esse livro, e era uma pessoa que dava muita aula de análise na reta, né? Aí ele falou: eu só não uso esse do seu livro porque eu já tenho esse curso preparado pelo livro do Elon. Então aquela pessoa tem o mesmo curso preparado lá para. Mas isso aí é 90% do professor de análise. Exatamente. É isso aí. Eu não sei dar aula usando o livro, entendeu? Assim, eu não sei seguir livro. Não é nem referência, livro de texto, basicamente. Não, e as pessoas copiam ipsis literis, o que está escrito no livro. Eu posso ler. Escreve no quadro, que eu posso ler em casa. Eu lembro uma vez da Fátima, que é professora da FEBEF hoje, foi minha colega de graduação, que uma vez ela falou sobre um outro professor. Eu só não entendo porque que ele copia do livro o papel do papel pro quadro. É melhor trazer o livro. Traz o Porque aí o livro fica muito feio. O papel parece que ele que fez, né? Então, mas voltando ao episódio anterior, eu não vou falar quem é a pessoa, por quê? Também porque é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa legal, e eu acho que a pessoa não faz isso por mal. Porque eu acho que a questão que tem a ver com o que a gente vai falar já daqui a pouco, não é centrar no indivíduo. Mas por que a pessoa faz isso? Porque existe uma cultura na qual isso é validado, na qual isso é mais do que validado, é valorizado, né? Então, que tem, outros autores vão falar sobre isso, que a questão não é o foco no indivíduo, mas assim, que certas práticas, elas são feitas pelas pessoas porque elas são consideradas culturalmente, na cultura profissional docente, como boas práticas, de alguma forma, né? Então não é que aquela pessoa, porque eu tenho certeza que aquela pessoa é uma pessoa que se dedica, que ela acha que dá aula bem de análise é aquilo, entendeu? É isso que eu quero dizer, não é que ela faz porque ela é filha da puta. A ideologia da certeza. É isso. Enfim, aí o outro que elas defendem é o conhecimento da prática. Esse que eu não consigo decorar esses nomes. Qual é o na prática e qual é o da prática. Mas o conhecimento da prática é um conhecimento que não pode ser dicotomizado entre teórico e prático. Então, o conhecimento ele não está situado nem na teoria nem na prática. Existe uma epistemologia da prática, mas é uma prática que produz teoria. Então, é como se existissem assim, os conhecimentos teóricos que vêm da matemática acadêmica, que vêm da chamada ciência da educação, e existem os conhecimentos teóricos que são produzidos a partir da prática, né? E para isso, o conceito que elas definem, cadê? Que não está escrito aqui, deixa eu ver.
que é, como está escrito aí, mas que é investigação como postura. Então, por que nós falamos que tem que produzir uma teoria a partir da prática? Porque o que elas chamam de investigação como postura é você ter a sua própria prática como objeto sistemático e intencional de investigação, certo? Então é você ter permanentemente uma atitude de investigar a sua própria prática. E a partir disso vai se produzindo uma teoria sobre o que é dar aula na educação básica. Só que para isso virar uma teoria nunca produz uma pessoa só. Para isso virar uma teoria é preciso que exista uma cultura profissional, que ela seja de alguma forma compartilhada. E aí elas propõem também uma ideia de comunidade docente, né? Certo? Beleza? Na qual, como se fosse assim, e tem essa discussão também do isolamento da profissão docente, né? Que às vezes a profissão docente ela é muito isolada. Ela, assim, você não discute com os colegas como é que... E até tem uma coisa que é quase ao contrário, né? Assim, você às vezes tem até vergonha, né? De falar, porque vai achar que o outro vai falar mal da sua aula, vai achar que você não sabe as coisas. Ou às vezes não está nem preocupado com isso no fim das contas, né? Que eu acho que é o pior no fim das contas. Isso. Essa Está preocupado em meio de mudar. E aí ela fala assim, pô, esse assunto é bom chato, tipo, faz o feijão com arroz e tem negócio assim, vamos seguir a vida. Tem muito disso, eu sinto isso muito dentro da escola. Essas autoras são da educação matemática? Não, essas são da educação. Elas não falam especificamente de matemática, elas falam em geral. Beleza? Por que eu fiz essa pergunta? Porque imediatamente depois eu ia perguntar que conhecimento é esse? Conhecimento matemático? Não, elas não se referem especificamente ao conhecimento matemático. Elas... Pra gente, o que seria isso? Então, isso é uma pergunta legal para discussão. Mas o que elas se referem, quer dizer, elas não se referem só ao conhecimento do conteúdo. Porque elas falam que tem um conhecimento acadêmico sobre o conteúdo, sobre a disciplina, tem um conhecimento acadêmico sobre a pedagogia, que é de psicologia Piaget, e tem um conhecimento que vem na prática, que é tudo, que inclui isso tudo. E não então, necessariamente só matemática, seria? Não é necessariamente só matemática, não é necessariamente só disciplinar, certo? Então, pra gente, o que seria isso em matemática? Esse conhecimento da prática. Pensa assim, por exemplo, nos cursos tradicionais, de tradição profissional colocados como engenharia, medicina, direito, existe, por exemplo, a preocupação de se formar novos profissionais qualificados para assumir essa postura no mercado de trabalho. Olhando para uma política de um país sério. A política séria de um país, cara. Aí parece que a ideia é você criar uma cultura onde você forma professores a partir de saberes da prática que são validados na prática, da prática, saberes da prática, que são validados tanto na prática da profissão quanto nos saberes de referência na universidade. Que esse distanciamento acontece em países como o nosso. Por exemplo, o que eu faço em sala de aula, se eu tomar um cuidado de me inserir no campo de pesquisa, vai morrer comigo. Isso pode ser uma coisa que serve para o meu colega e que vai servir para os mais novos, que vão se inserir no mercado de trabalho dentro dessa profissão. Isso acontece nas engenharias, cada trabalho que é exposto é divulgado em vários simpósios, encontros, congressos e discussões a respeito, por exemplo, de logística. E esses conhecimentos novos vão começando a ser divulgados para resolver problemas de empresas, microempresas e afins. E nesse sentido parece que acontece com a nossa profissão. Não acontece na nossa profissão, o que acontece com outras. Acho que a ideia de saberes é nesse sentido. Saberes de uma profissão que é trabalhado em comunidade e que esses saberes eles vão se tornar, em um certo momento, divulgados e referenciais. Que eles, como a geografia aconteceu aqui, tem um exemplo que você deu de geografia no ano passado nos seminários, que a ideia de licenciatura em geografia aconteceu da parte da prática para depois se tornar um saber de referência, uma coisa assim. Eu não sei se eu estou falando certo, a ideia tem isso. Tem isso.
Então, por exemplo, A geografia é uma ciência que começou na escola, não tem essa particularidade. Então, aí, por exemplo, é esse saber escolar, agora olhando com a lente do professor de matemática, que não está conectado com onde nós estamos agora. E aquela ideia que eu falei na aula mais cedo, eu penso assim, que é uma crítica minha, que os textos que a gente tem acesso na pós-graduação deveriam ser inseridos devagar, pode ser que não, eu posso estar errado, mas é a grosso modo um distanciamento proposital. Não, mas eu não estou fazendo isso. Porque esses textos precisam ser encontrados no meio da licenciatura, da graduação, porque o cara entende o que é ser profissional na área, entendeu? De licenciatura, que acontece que o cara não sabe o que ele está estudando, para que ele está estudando, e às vezes nem aonde ele está estudando. É muito forte. Eu entendo, até porque essas autores de fazer parte do trecho da administração, a ideia de saberes nesse sentido, que é muito a ver com o módulo, esse espaço. Mas olha só, eu vou dar 2 exemplos que eu estou pensando agora, tá? Que não são exemplos assim, um conteúdo, são exemplos assim, tal coisa. Você pode voltar só um slide, por favor? Não, mas pode falar só para mim. Tá. São 2 exemplos, porque a diferença entre o conhecimento na prática e o conhecimento da prática é que o conhecimento na prática ele é tipo repetição, beleza? Esse na prática. Esses nomes eu também não decorei não consigo de jeito nenhum decorar, mas tem um que é por repetição e tem outro que é reflexivo. Basicamente a diferença é essa, beleza? Agora, uma coisa assim de matemática, eu não sei dar um exemplo agora, mas eu vou tentar dar um exemplo de situações nas quais existe um conhecimento de matemática que é demandado e que não pode ser um conhecimento por repetição, beleza? Uma situação uma vez que é uma situação, para mim foi bem representativa, que foi uma vez que eu estava dando aula com o Fábio, que é no projeto de docência compartilhada, que é tipo eu dando aula junto com uma pessoa da educação básica. E aí teve uma pergunta que um aluno fez, por que isso para mim é representativo? Porque foi uma pergunta que um aluno da turma de licenciatura fez e que eu falei que não sabia responder, falei que eu ia perguntar ao Fábio. E isso causou grande espantamento na turma, porque eu só fiquei sabendo depois que acabou a disciplina, porque teve coleta de dados e os alunos foram entrevistados. Qual era a pergunta? Então, isso que eu vou falar agora. E os alunos falaram que aquilo foi surpreendente. O professor da universidade falar que não sabia uma coisa e não dar o que o professor de educação básica saberia mais. A pergunta foi: como você lida em sala de aula com uma situação na qual você está explicando uma coisa para a turma e tem um grupo de alunos que não está entendendo nada e um grupo de alunos que já entendeu e se desinteressou, entendeu? Então, como você equilibra que você não pode nem perder aquele aluno que vai ficar de saco cheio e também não pode perder o outro aluno que não vai entender nada, beleza? Aí eu não tenho como responder isso, porque eu não sou professor de educação básica. Então, os meus conhecimentos assim, sobre os quais posso ter autoridade, que seriam conhecimentos acadêmicos, né, desse ponto de vista. Mas você passa por essa situação também quando você está dando Passo. curso de cálculo, sei lá. Sim, mas eu acho que essa situação, eu passo por essa situação. Mas a pergunta foi para a educação básica. Mas eu acho que essa situação tem outras especificidades quando você está no 6º ano, por exemplo. Até, por exemplo, você que dá aula no ensino médio já é mais próximo. Mas para quem dá aula no 6º ano, no Fundamental 1, acho que é muito diferente. Porque os alunos estão em outra etapa da vida, tem outra, né, trabalhando com adolescente. Mas eu acho que Mas eu acho que isso também de uma certa angústia, isso é outra discussão também, né? Que a gente permeou aí, mas de que modo a licenciatura hoje prepara esse professor. Né? Então a gente, acho que, não sei se todo mundo passou por isso, eu acho que eu passei também. A gente fica na licenciatura ali querendo ser melhor para os alunos que a gente vai ter um dia e sentindo, às vezes, que a coisa não está sendo direcionada para aquele lugar, né, que é a escola.
Exatamente. Que não considera o contexto, né, digamos assim, daquela escola. Mas eu acho assim, esse exemplo que eu dei, que eu acho que esse é um conhecimento que, tudo bem, eu posso ter essa experiência em cálculo, no ensino superior, mas ele é um conhecimento que ele é construído na prática, entendeu? E não pode ser um conhecimento por repetição, porque não tem uma fórmula. Tipo, sempre que acontecer isso, eu vou fazer isso, vai dar certo. Então, eu acho que ele é um exemplo da distinção entre essas duas coisas. E posso desligar com frio? Aí daqui a pouco fica um calor louco, a gente porque fica oscilando, fica um calor louco, a gente liga de novo. E o outro exemplo, peraí que eu esqueci. Já sei. O outro exemplo é uma coisa que eu vivencio muito, que é na minha prática também. Que eu acho que é um tipo de situação que também não tem uma fórmula que eu vou agir dessa maneira, mas é uma situação na qual eu, vivenciando essa situação, eu acho que eu tenho que saber muita matemática para lidar com essa situação e tem que ter muita experiência como professor também. Que é uma situação, não sei se vocês já vivenciaram isso, não sei se eu vou saber explicar. Que às vezes o aluno faz uma pergunta, mas ele faz, tipo assim, não entendi não sei o quê, mas alguma coisa assim, me faz perceber que a dúvida dele não está naquilo. Quando ele pergunta uma coisa que ele não está entendendo é outra. Eu não vou lembrar uma situação assim, entendeu? Mas pela pergunta, às vezes eu percebo isso, entendeu? E para lidar com essa situação, eu acho que eu tenho que ter um conhecimento muito panorâmico do conteúdo mesmo, daquela disciplina, entendeu? Isso acontece muito em cálculo 1, porque os alunos, em cálculo 1, os alunos não têm uma linguagem até às vezes para perguntar. Então você tem que meio que ver além do que o aluno está falando, entendeu? Então isso eu acho que é um tipo de situação na qual, para lidar com essa situação em sala de aula, você tem que saber muito o conteúdo e tem que ter experiência, entendeu? Então eu acho que isso é um exemplo, na minha cabeça, na minha interpretação, isso é um exemplo também de conhecimento da prática. Entendeu? Mas eu acho que essa é uma discussão legal. Como é que a gente traz isso? Entendeu os exemplos que eu dei? Que conhecimentos são esses? Né? O que você acha? E pode ser um conhecimento de conteúdo também, né? Matemático, né? Falando. Não, mas é um conhecimento de conteúdo. Só que é um conhecimento de conteúdo próprio do professor. Essa que porque, por exemplo, agora há poucos dias, em turmas de primeiro ano, para falar de trigonometria no triângulo retângulo, lá nos primórdios, né? A estimativa de Eratóstenes, ou não me lembro se foi Aristarco, para determinar a razão entre as distâncias Terra-Sol e Terra-Lua. Aí trabalhou com semelhança de triângulos. Aí eu, beleza, vamos repetir isso aqui. Então, distribuir um pedaço para cada um, vai construir agora um triângulo retângulo com um ângulo de 3 graus. Porque é difícil, o garoto tem que fazer, a menina tem que fazer um ângulo fininho, né, com transferidor e tudo mais. Aí muitos desenharam um triângulo retângulo qualquer e marcaram lá um ângulo, escreveram esse ângulo, 3 graus no ângulo. Desenharam, né? Tiveram a preocupação de fazer o 3 graus ali. O uso do transferidor. Mas eles usaram um ângulo enorme, assim. Estavam com um transferidor na mão, mas não... de 60. Porque a gente faz desenhos no quadro, né? Pois é. Mas quem induz, às vezes quem induz é a nossa prática que induz ele pensar desse jeito. Você não fala isso, é um aleatório. No fundo não vale o que é, né? Vale o que está escrito. Às vezes tem professor que eu vejo, desenha um ângulo que não chega nem dá a se entender que é de 45. Eu acho que esse é um exemplo de investigação com postura. Porque isso é uma reflexão sobre a sua própria prática, não é? Assim, porque às vezes... Que é isso, né? Que tipo, tá escrito ali, então mas investigação com postura é uma forma de olhar além da profissionalização dessas autoras, não é, Vitor? Aqui ele está falando de investigação com postura. Mas a minha intenção inicial era fazer
fazer com que ele repetisse o experimento para chegar lá na mesma razão que Aristarco chegou, né? A minha intenção não era investigar a construção, né? A minha intenção era repetir a experiência que Aristarco fez para chegar no mesmo resultado que ele. Eu sei, mas essa experiência produziu uma reflexão sua sobre como você estava conduzindo a coisa, né? Eu estou entendendo isso. Exatamente. Isso. Então acho que isso que é investigação com postura. Porque você poderia ter passado batida naquilo, falar. E seria um conhecimento da prática, no caso, esse exemplo. Sim, eu acho que sim. Mas é um conhecimento de matemática. Pois é, exatamente. Não é que não conhecimento seja. de matemática da prática. Isso. Da prática docente. Isso. Exatamente. Eu ia falar outro e esqueci agora. Enfim. Pois é. Não, assim, eu vou até anotar aqui já para buscar para ler, porque para mim também ainda não está muito claro o conhecimento na prática e o da prática. Por exemplo, para mim o que ela colocou agora seria na prática. É um conhecimento é um conhecimento acadêmico e que na prática tu percebe que... Não, mas na prática não é acadêmico. Pois é. Mas eu tô não, mas se eu tô copiando, porque eu vejo assim, se eu tô copiando, tipo você, que foi meu professor, é acadêmico, passa por isso, passa por ser acadêmico. Não, porque eu não sei... Você copia não quem foi seu professor, você copia outros professores. Que não, foi seu professor, mas não quem foi seu professor na universidade. Tá, mas não necessariamente, mas é um conhecimento que veio... que é acadêmico. Mas isso de não conteúdo matemático. Mas ela não copiou ninguém. Porém, não copiou, tipo, entendendo que, não, eu tô copiando o Vitor, eu tô copiando a Gisele, mas é um conhecimento que tu tá reproduzindo. Não é um conhecimento construído. Mas eu entendo que o na prática... Não, eu tô colocando assim as minhas... O da prática, ele é problematizado, ele é construído. Na prática é só a reprodução. Na prática... Porque da prática, pra mim, seria algo que seria uma... Não, mas eu acho que... Eu entendo assim, que eu acho que o caracteriza é um ter reflexão ou não ter reflexão. É tipo matemática. Você pode até... É tipo a matemática problematizada e a naturalizada. Como ali é só a reprodução mesmo, aquela coisa. Até que a ideia de cursinho se enquadra ali. Você pode até copiar a aula dele, mas sem reflexão nenhuma. Isso, exatamente. Você vai aplicar para qualquer classe, qualquer aluno, mas sem reflexão. Como se todos os alunos fossem a minha pessoa. E isso que desconsidera o aluno. Então você pode até copiar, mas você copiar não é o que define. Você pode copiar, mas você copiou porque você conscientemente achou aquilo legal, que o outro professor fez. Eu acho que tanto que tem a questão de comunidade que ela fala. Acho que ela pode estar confundindo a questão do termo, né? Não sei se é isso. Conhecimento na na prática. Não necessariamente significa que a gente pensa que é conhecimento ali na prática. É o que elas colocam, elas falam que vão chamar de conhecimento na prática aquilo ali. É nomenclatura, nada. Eu acho que a dúvida pode ter passado por isso. Você falou isso, você está indo para o caminho certo, porque eu tenho meu contato com o texto. O da prática problematizada é aquela coisa que surge da profissão ali, naquele ambiente. E essa problematização é proposta para surgir esse saber. Na prática, não tem proposição para surgir saber nenhum. É uma coisa já construída e que vai sendo repetida. Deixa eu tentar... Deixa eu dar outro exemplo, que eu acho que esse é legal. Assim, que eu identifico muito esse conhecimento na prática, aquela situação que vocês vão reconhecer, que é aquele professor que o aluno faz uma pergunta, e o professor, não, cala a boca, isso não tem nada a ver, não. E tipo assim, o professor repete a mesma aula independente do aluno. Sim. Entendeu? Eu identifico, essa é a minha interpretação do que as autoras falam. Então quando tira dúvida, o professor, vou explicar de novo. Aí fala, Aí repete a mesma coisa. Mas, por exemplo, se o professor explica diferente, que ele percebe que aquilo ali, que aquela primeira explicação que ele deu não foi suficiente para elucidar, beleza, então eu vou explicar de uma outra maneira. Porque nessa prática eu estou entendendo que você, não seria isso?
Seria o da prática. Esse é o da prática. Porque esse é reflexivo. Pois é, mas aí... Então, essa categoria aí é uma Essa que que exclui, não podem ser exclui a Mas reprodução. olha só... Essa categoria é essa, quando o aluno pergunta uma coisa e você repete a mesma explicação. Fala, é aquele professor que fala mais devagar. Elas põem, elas colocam. Ela não coloca isso, isso é como eu Mas fala a mesma coisa. Não, mas eu interpreto de maneira diferente. Por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente, eu entendo de uma forma. Porque eu percebi a dificuldade do aluno entender o conceito, né, da construção, da necessidade de você construir um ângulo de 3 graus para você poder repetir. Isso. Ele não compreendeu isso. Não? E essa outra coisa diferente, que eu não encaixo lá naquele, mas encaixaria nesse, é esse exemplo. O professor não entendi, beleza. Então eu vou tentar explicar de outra maneira. Eu ainda assim enquadraria aqui, nesse na prática. Só provocar um pouco, Vitor, porque assim, se a gente olhar ali a própria discussão do que é o conhecimento na prática, ele traz a questão reflexiva. Olha lá. Não pode ser ensinado, mas eles são aprendidos tacitamente ou reflexivamente na prática. Talvez aí o que faz a diferença, e aí talvez aí se aproxima do que a gente estava falando aqui com a Ana Teresa mais cedo do Chon, faz a diferença a reflexão ela é individual, mas o conhecimento da prática, ele fala de uma comunidade de investigação. Então assim, se... Desculpa, senhor, Luciana levasse essa discussão para um outro grupo, talvez ela saísse de uma discussão na prática e fosse, para o grupo de professores que trabalha com ela, fosse uma discussão na prática para dar prática. Que é uma investigação com postura. Mas não é individualizado, não é só um processo reflexivo, eu não paro para pensar sozinho sobre aquela coisa. Ou mesmo se levasse com os alunos, ou se fosse com os alunos. Na própria turma dela. Olha só, mas ele é reflexivo, mas ela fala também que é reprodutivo. Ó, que eu associo muito aquele professor que repete sempre a mesma aula, porque elas falam muito que isso aí que o professor que vai dando aula sempre do mesmo jeito. Essa reflexão não permite uma transformação. Mas eu não entendo dessa forma. Quando você, ao ler conhecimento na prática, eu não entendo dessa forma. Tá, mas não pode se apegar muito no termo, no nome que elas dão. Tanto que eu nem consigo decorar, porque para mim, esses nomes, conhecimento na prática, para mim não faz muito sentido com a explicação com a definição que elas dão para isso. Tanto que eu não consigo decorar esse nome de jeito nenhum. Eu não sei. Eu sei o que eu entendo por cada um deles, mas eu não sei associar um nome a eles, entendeu? Então o nome você não pode se apegar muito não. Tem que ler realmente o que elas falam. Mas ali está falando de um teor de impossibilidade de transformação. É uma reflexão que não está intrinsecamente ligada na transformação do indivíduo profissionalmente. Isso. No outro sentido, é uma investigação como postura, como você falou. Ela observa aquilo na prática da profissão, mas ela traz para a comunidade e se transforma uma reflexão como postura. Mas essa questão da comunidade é importante também. É um da prática. Porque esse aqui é individual, o outro é em comunidade. É nesse sentido. Duas reflexões, aquela que não transforma, que impede. Mas então, a partir do que o Alex, né? O Alex fala, o conhecimento, o exemplo inicial acontece lá dentro na do prática. E aí, quando faz a reflexão com a comunidade, seja ela a comunidade ali na sala de aula ou uma outra, eu entendo que uma comunidade de investigação. A minha interpretação. Eu já li, mas eu não lembro tanto. Assim, na verdade, para mim, na situação, se ela pensa na postura dela, por exemplo, isso assim, aconteceu isso na sala de aula, mas eu vou refletir sobre isso, e isso conduz a uma mudança na minha prática, eu acho que já está no da prática. Porque uma característica é uma prática que não se transforma. Então eu associo muito esse conhecimento, esquece o nome, tá? Esse negócio como aquele professor que dá aula sempre há 20 anos do mesmo jeito. E não reflete. Então, esse exemplo, quando o aluno faz uma pergunta, você entender, tipo assim, você vai dar uma explicação,
esse ato que você faz como professor exige que você tente entender qual é a dúvida, o que ele não está perguntando, qual é a explicação que eu tenho que dar, que aquela que eu dei antes não funcionou para esse aluno. Então, qual é a explicação que eu tenho que dar que aquele aluno... Até para você pensar assim, na condução, por que aconteceu isso? Por que eles não entenderam que teria que ser 3 graus? Né? Essa já é uma reflexão. Talvez, por acontecer isso, numa outra situação, você já refletiu sobre essa... tem uma mudança também na sua postura a partir dessa situação. Não sei. Mas essa reflexão aí, ela se enquadraria no da prática, você está buscando transformar a sua prática. Essa aqui, eu entendo as três da seguinte forma, olhando para o título, conhecimento na prática, como um resultado de uma prática reflexiva que não transforma. Dá-se o nome de. Aí eu vou para outra, que é um conhecimento da prática, uma prática reflexiva que transforma e em comunidade. Então, aí isso constitui o nome de conhecimento da prática. Se eu partir do nome para entender, eu vou criar confusão. Agora, se eu partir da... Aí que o jogo é especialista em qualquer limite. Mas eu achava que uma postura investigativa, mesmo que seja minha, individual. Eu achava. De novo. Mas eu lembro que fala de comunidade investigativa. Isso, essa parte de comunidade foi a diferença que o Alex falou aí, achei um quadro bem disposto. Por que assim, eu estou buscando tentar entender os termos? Porque eu vivenciei um momento lá na educação como formador, em educação no campo, eu estou fazendo essa conexão. E quando a gente trabalha com a educação do campo, quando a gente chega lá, os professores eles falam muito a respeito disso, do conhecimento, quando a gente prepara uma formação para eles, quando a gente constrói uma formação que já tem um conhecimento ali daquele local, e quando eu construo uma formação a partir da prática deles, com eles. Por isso que eu estou tentando fazer esse link, por isso que eu ajudei. Uma outra lente para tu olhar. Isso. Mas enfim, eu vou ler para poder... Porque até na introdução ela fala que esses conhecimentos eles vão se constituir a partir da lente que você faz a prática das profissões. E a última seria a questão da comunidade fazer total diferença na investigação como postura. Seria o conhecimento da prática. Uma reflexão em conjunto que transforma a lente profissional desse indivíduo. Então é uma característica bem intrínseca da profissão mesmo. Tipo, você olhar para a reflexão como uma retroalimentação, em momentos que você pensa que você tomou uma posição para responder um aluno e na mesma turma uma outra posição para responder outro aluno que tem uma demanda diferente, até sobre a mesma pergunta dentro do campo da matemática, você tem uma reflexão da prática. E que ali dentro, ao terminar essa aula, você reflete sobre essas perguntas e num momento posterior você pode modificar a sua abordagem. Então isso é uma reflexão a partir de uma transformação. Essa não. Essa, nesse sentido, está dizendo que você está reproduzindo, por mais que você tenta refletir, você não sai daquele campo. Entendeu? Eu entendi. Acho que Diego, né? Diogo. Ali você aprende na prática e o outro você aprende a prática, sobre a prática. Porque conhecimento da prática, talvez aí agora faça... é o conhecimento na prática, então você aprende na prática. Quando a gente fala conhecimento da prática, você aprende sobre a prática. Alex, tu lembra que no texto... agora talvez até consiga decorar. Alex, tu lembra que no você texto... aprende a prática. Aprende a prática. Eu estava tentando encaixar a palavra matemática ali nessa... Aí inicialmente eu estava pensando que era conhecimento matemático da prática. Ou conhecimento matemático na prática. Só que antes dele falar, eu já tinha entendido, não sei se corretamente, que o melhor lugar para a palavra matemática seria no final. Conhecimento na prática matemática. Conhecimento da prática matemática. Tem que ter o docente também. Mas depois ele falar que mudou de ideia e continua achando isso. Não, acho que o que eu pensei concorda com a colocação dele. Entendi. Porque quando você... O conhecimento, né, a palavra conhecimento, acho que tem conhecimento de quê, né?
conhecimento, você está pensando sobre a prática, né? Docente. Da prática ali, docente, né? Isso. E quando você fala de conhecimento na prática, não é, aí eu não sei se é um outro tipo de conhecimento, mas são coisas distintas, embora muito parecidas, a nomenclatura, né? Sim. Porque você não está se perguntando sobre a prática, né? Vitor, volta um ali, por Só, favor. porque, sei lá, acho que sim. Obrigada. Mas, Eu vou botar os textos. agora eu texto. Confusa. Não, porque, por exemplo, esse negócio é complexo por causa da comunidade. Existem comunidades que têm um conhecimento que é da... Ela está falando de conhecimento, mas é docente. Não está falando da matemática nesse sentido. Então, quando tu trabalha em comunidade, você está trabalhando em uma comunidade de investigação, como postou, por exemplo, existe um grupo da Little que era sobre professores de inglês. Que eu, caraca, eu tô lendo uma parada que está voltado para docência, mas num campo de saberes de uma língua estrangeira. Para mim, começou a não deixar de fazer sentido, mas depois voltou a fazer sentido. No caso, não era língua estrangeira. língua Mas no caso, para elas, era a língua materna delas, assim, é isso. Então, por exemplo, o que me causou um impacto foi, caraca, então quer dizer que a ideia de conhecimento que eu pensava ser matemática, era uma coisa fechadinha para a minha realidade, não. É amplo, que é um saber docente, é um conhecimento da docência. Então, tipo, existe completamente visões diferentes, dentro de contextos diferentes, para pensar nesse pacote de saberes da profissão, que é característico de uma prática. Aí que falou, então não vou me pegar ao título, vou me pegar o que ela desenvolve, para depois dar um nome, que seria o da, o na e o para. Aí começou a fazer sentido para mim. E a ideia de comunidade fez total diferença. Com o texto do Ellison, que é aquela ideia de retroalimentação e metacognição corporificada. Aí que me ajudou pra caraca, ver essa parada assim. Beleza. Cecília. É que eu li ali de novo e fiquei confusa com aquele reflexivamente, né? Que foi o que Que causou. Mas eu acho que ali está mais voltado a ser uma prática de reflexo de outra prática, e não como refletida, né? Não é o que ele está falando, Reflexão, conhecimento, né? não como reflexão, assim como reflexo, né? Como cópia. Agora eu entendi. Talvez seja refletidamente. Então, eu vou botar, tem dois textos que eu acho que tem um texto delas de 99, que é um texto que elas fazem uma explicação geral disso, e tem esse texto que está aqui, ó, do Dario, que é um texto do Dario que fala sobre elas, que é em português, que eu acho que dá para entender bem. E na semana que vem a ideia é que a Ana Tereza continue falando especificamente sobre essas autoras. Por quê? Porque a ideia é que elas problematizam a prática, entendeu? Que não é que a gente fala assim, porque os outros autores falam de conhecimento, falam, a prática é muito importante, mas não é uma prática repetitiva, é uma prática problematizada, entendeu? Vitor, o ano do texto delas é qual? Não, 99. Depois eu boto lá no Google Classroom. Quem não está no Google Classroom, manda um e-mail, tá, para incluir, alguém que não esteja, por acaso. Você tem que mandar um e-mail, senão eu vou esquecer, tá? Agora está acabando, eu só queria pontuar mais. Na semana que vem a Ana Tereza vai continuar com isso aí, tá? Falando especificamente delas. Eu não vou estar aqui, mas vai ter reunião. Bom, então isso aí eu já tinha falado um pouco, isso é meio rápido, que essa crítica. Aí a Boll já é uma pesquisadora de educação matemática, tá? Ela vai criticar o Schumann, dizendo aquele negócio, né, que ele não tem evidência da prática para falar o que ele fala. E aí ela propõe esse modelo aí, que é esse que eu falei que é conhecido como o ovo da Boll, que ela pega essas duas categorias do Schumann, conhecimento de conteúdo, conhecimento pedagógico de conteúdo, e subdivide entre outras categorias. E ela constrói esse modelo, né, que ela chama de Mathematical Knowledge for Teaching. Ela constrói esse modelo como a partir, ela filma a aula dos professores, analisa que ela quer entender o que é importante para o professor conseguir saber da aula. Ela vai fazer uma etnografia? É tipo isso. Eu acho que ela não chega a falar isso. Hã? Não fala. Não, mas ela observa... É difícil assumir isso, né? Que? Falar que vai fazer etnografia é um problema.
Ali, a gente fala só Ball, mas esses conceitos são só dela, porque aquele artigo ali Ball tem outras pessoas, né? A gente só fala Ball sempre. É porque ela encabeça a discussão. Aí vai ter esse artigo com os dois, aí tem outro artigo que ela está sozinha. Mas ela, tipo, lidera esse grupo. Entendeu? Por isso que eu até botei assim, que Ball e seus colaboradores. Entendeu? Ela é a... A gente desvaloriza eles. Então, mas ironicamente ela faz essa crítica do Schum e isso aí já é usado nos Estados Unidos. Mas ela está utilizando ele, né? Tá. A base dele. Então, mas ela fala que ela vai rever aquilo que o Schumann fez, agora a partir de um olhar para a prática. Mas, ironicamente, isso nos Estados Unidos já está sendo usado para avaliação docente. Essas categorias aí dela. E agora, só para acabar, aí depois tem o Davis, que critica a Ball. Porque aí ele fala que o conhecimento do professor, que é o autor que assim, eu gosto desse autor, que ele fala... Eu tenho o Vitor que critica o Davis. Aí agora vai ter eu que critico o Davis e a crítica é a decolonialidade. E o Davis, ele fala, a crítica que ele faz, que eu acho bem legais essas críticas, ele vai criticar, em momento nenhum ele fala que é a Ball, mas pelo que ele fala você vê que é a Ball que ele está falando. Que ele fala, ele vai criticar a pesquisa em formação de professores de matemática, ele também é de educação matemática, a pesquisa em formação de professores de matemática na década de 90 e 2000 e tal. Aí ele vai falar essas duas críticas, que é um foco excessivo no individual e uma falta de foco nas relações entre o individual e o coletivo. Então é como se o problema fosse olhar para um professor individualmente e tentar entender o que aquele cara sabe e não sabe. E ele fala que não é por aí, ele fala que a gente tem que entender as relações entre aquele saber individual e a coletividade. Por isso que eu falei no exemplo daquela pessoa que falou no livro do Cássio, que não é problema aquela pessoa, o problema é que existe uma comunidade que valoriza aquela atitude, exatamente. Então, aí ele vai falar, ele foca muito nas relações entre o individual e o coletivo, beleza? Então ele vai olhar o saber docente do ponto de vista das comunidades também, assim como a Cochrane Smith, só que ele é de educação matemática. E a outra crítica é que o saber, que ele fala que o saber é dinâmico e emergente, certo? Então não pode ter umas categorias, tipo assim, que ele vai dizer que isso aqui não pode ser usado para dizer, ó, o professor que sabe isso é bom, o professor que não sabe isso é ruim, entendeu? Então ele fala que o saber é dinâmico e emergente, né? Ou seja, o saber está sempre mudando, então ele não pode, porque também essas visões são chamadas visões estruturalistas, né? Que são visões assim, que você tem aquelas categorias que dá uma estrutura para o saber docente, elas produzem um entendimento do saber docente que é um entendimento pela deficiência, ou seja, como se tivesse aquilo ali fixo e imutável, que o professor tem que saber, e a questão é olhar o que falta ao professor para atingir aquele patamar ideal. E o que ele vai falar é que não tem um patamar ideal, que tudo é sempre mutável. Então, você não tem como avaliar se um professor sabe ou não exercer a profissão através do que falta a ele para atingir determinado lugar. Beleza? Então, essa é a segunda crítica, que ele fala aqui, ó. Determinação de categorias fixas e prescritivas. Mas né? você discorda disso? Não, eu concordo. Concordo com a crítica. Entendeu? Não, porque aí o Vitor discorda. Não, mas ele vai... Não, eu vou fazer outra crítica. Por isso que eu... Não, eu concordo com essas críticas. Eu só não gosto desse autor. Mas daí depois Davis é inglês? Quê? Davis é inglês? Não, é canadense. E a gente tem que pensar que provavelmente... Eu vou botar isso lá no Google Classroom. Vou botar... Essa apresentação não está ainda lá. Quê? Não, meu autor foi David Toll. É outra parada.
Tá. Aí ele fala que o saber é dinâmico e emergente, e ele fala, isso é uma caracterização importante do saber docente para ele, que ele fala assim: o saber do professor tem que considerar de forma indissociável a matemática estabelecida dos processos de produção de conhecimento matemático. A matemática estabelecida, ele fala que são, que ele chama de categorias estáveis, são os conceitos matemáticos e o currículo, os currículos, né, o que está estabelecido, o que é dado. E as categorias dinâmicas são a coletividade sadial e o entendimento subjetivo. Então são os sentidos que os alunos produzem, como os alunos entendem as coisas, certo? Então o conhecimento do professor, ele tem que olhar a matemática não considerando apenas a matemática estabelecida, entendeu? Ou a matemática como é, mas como a matemática é produzida. Isso tem a ver com aquilo que eu falo de matemática problematizada, eu acho, que é aquela matemática que cai do céu, dizer que você apresenta uma fórmula, mas essa fórmula é assim e sempre foi assim, né? Beleza? Então essa é as coisas importantes do que o Davis fala, né? Essas duas críticas, beleza? E a noção de que o conhecimento é dinâmico e emergente e que tem essas categorias estáveis e categorias dinâmicas. Aí essa árvorezinha que ele faz para representar isso, beleza? Aí isso aí basicamente é isso. Tem uma coisa bacana que ele fala também. Isso eu já falei, saber de matemática é indissociável de como a matemática é produzida. Outra coisa bacana que ele fala é que o professor não é um ator periférico na educação, né? Que é tipo assim, que muitas vezes parece que o saber do professor é externo ao campo profissional docente. Tipo assim, que é alguém que está de fora da profissão que vai dizer o que você tem que saber ou não. Então, é isso aí. Não são agentes periféricos cuja função é transmitir passivamente uma matemática estabelecida. Eles são atores que têm um papel central na produção de conhecimento matemático, o que emenda, né, costura com aquilo que a gente falou semana passada sobre a escola como lugar de produção de conhecimento. Então, eles não são, eles não têm um papel periférico na produção de conhecimento matemático, eles têm um papel central nisso aí. Deixa eu ver se acabou. Isso aí já falei. Tá, isso aí são tudo coisas dele. Tá, e agora são exemplos do Lacan. Acabou. E o que você critica o Davis? Não sei direito ainda. Essa parte ainda está em formulação. Mas o que... Então, mas a crítica, assim, a reflexão que eu tenho feito no momento em relação a esses autores é a reflexão do ponto de vista da colonialidade, entendeu? Então, são as reflexões até que como se coloca nesses saberes as questões de poder, por exemplo, entendeu? Que são tanto as questões de poder entre grupos sociais, ou seja, até que quando a gente legitima na escola os saberes no Brasil, falando exemplo do Brasil no caso, de matriz africana ou indígena, e das relações de poder, micropoderes ali dentro da escola, por exemplo, né, de você legitimar o saber do aluno, não oprimir o aluno, essas coisas. Mas isso não entraria nessa parte do saber do conhecimento dinâmico? Então, por isso que eu estou falando que isso está em construção ainda, que não é uma crítica ainda. Entendeu? Então é isso. Beleza. Posso falar um pouquinho rapidinho? Da outra vez, tem tempos que eu não venho, né? Fiz 2 semanas sem vir, eu tinha falado da pesquisa, e aí eu trouxe o termo de consentimento livre esclarecido, eu vou distribuir. Se vocês quiserem ficar com uma cópia, tem mais cópias aqui, que normalmente a gente deixa uma cópia com... Você não estava aqui, né? Então deixa eu falar então rapidinho. Eu sou estagiário de pós-doutoramento com a professora Márcia,
e a minha pesquisa é em torno do processo de formação do pesquisador. E aí, o meu acompanhamento, eu tenho basicamente alguns espaços em que eu estou inserido, né, que são campos de pesquisa para mim, efetivamente, e aí um desses campos de pesquisa é o LAPRAME. Então, a ideia é que esse seja um espaço de produção de dados para mim. Então, aí, o que eu fiz da outra vez foi um convite para quem, né, topar participar da pesquisa, como participante da pesquisa, né, efetivamente. E eu, apesar da minha função de ser como observador, eu acabo falando muito, né, mas é inevitável, assim, né, mas então eu acompanho o grupo nessa perspectiva. E aí, quem se interessar e quem, né, quiser contribuir com a minha pesquisa, eu vou circular então o termo, se vocês quiserem, como eu disse, se quiser ficar com uma cópia, eu tenho mais cópias aqui, e aí eu preencher e assinar. Mas assim, é uma questão, bom, todo mundo aqui é pesquisador, sabe como é que é? Se não quiser participar, não quiser aparecer, não tem problema, mas as questões éticas da pesquisa. Tá?